Queridos alunos, a paz de Cristo, bem-vindos ao nosso curso de oratória através da Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Oséias Lopes e com muita alegria quero cumprimentá-los e desejar a todos vocês um tempo de crescimento. Registrar aqui a minha palavra de gratidão à Academia de Pregadores, a toda a diretoria, à equipe, na pessoa do pastor Moisés Martins, pela oportunidade que nos faculta de poder viver este momento tão importante para comunicadores, pregadores, apresentadores, palestrantes, a todos aqueles que buscam um destravamento ou uma melhor apresentação em ambiente público. Vamos falar de oratória. Todos nós desejamos obter sucesso em nossas apresentações pessoais e comunicar-se com positividade. Afinal, a comunicação é, sobretudo, a ferramenta pela qual entendemos e somos entendidos. Oratória é a arte de chamar atenção para o que está sendo dito. E todo orador ou comunicador precisa desta ferramenta. Saber falar bem e realizar um discurso coerente e persuasivo são características que as instituições valorizam e atualmente buscam nas pessoas para o exercício profissional. Dirigir uma reunião, abordar um cliente, fazer uma apresentação ou exposição de um produto, falar em ambiente público, seja ele corporativo, acadêmico ou religioso, com destreza, intrepidez, é muito gratificante. Mas ser comunicativo é um dom natural ou uma habilidade aprendida? Para algumas pessoas, a comunicabilidade é um dom natural. Haja vista aquelas crianças que interagem com facilidade, lideram ou dominam uma brincadeira. Estas crianças estão deixando claro que a comunicação para elas é um dom natural. Entretanto, existem pessoas que desenvolvem uma certa timidez para falar em ambiente público. Para estas, a comunicação deve ser uma habilidade aprendida. Mas veja, tanto para aqueles que têm a comunicação como um dom natural, como para aqueles que ela precisa ser uma habilidade aprendida, estas funções precisam ser trabalhadas e melhoradas para que haja uma comunicação efetiva. Trabalhadas e melhoradas, por exemplo, naquelas que a comunicação já é nata, é um dom natural. Mas é preciso haver uma reeducação para que estas pessoas entendam onde, com quem e o momento certo que irão falar. Já ouviu aquele velho adágio que diz: quem muito fala dá bom dia a cavalo? Pois é, as pessoas que têm a comunicação nata precisam desta educação para que não incorram neste grande problema. Aquelas que a comunicação é uma habilidade aprendida, também precisa ser trabalhada nelas estas funções para que haja um destravamento emocional e consigam comunicar-se com intrepidez em qualquer ambiente, repito, sejam esses ambientes corporativo, acadêmico ou religioso. Então, a comunicação para alguns é nata, para outros é uma habilidade aprendida. Feita uma pesquisa em meados de 2019, foi constatado que boa parte das pessoas que reprovam em entrevistas de emprego tem dificuldade de resolver uma conta simples de matemática ou não consegue comunicar-se em público. Nossas técnicas de apresentação em público têm por objetivo desenvolver em você um discurso compreensível, com total destravamento, para que as pessoas entendam o que está sendo dito
e você consiga comunicar-se com segurança. Vamos falar sobre os elementos da comunicação? Sim. Antes de qualquer metodologia para oratória, é preciso identificar 3 elementos fundamentais para que a comunicação seja uma comunicação efetiva. Se esses elementos não forem considerados prioridades pelo orador, comunicador, apresentador, vendedor, pregador, com certeza a sua apresentação está fadada ao fracasso. Tais elementos são público ouvinte, ferramenta do discurso e ambiente de trabalho. Vamos falar sobre o público ouvinte? É imprescindível para o orador saber para qual público irá fazer a sua apresentação, para que a sua mensagem seja coerente ao público-alvo, ou público ouvinte, considerando a classe econômica destas pessoas, a cultura delas e a sua faixa etária. Considerando público-alvo, na sua classe econômica, na sua faixa etária e na sua cultura, o orador conseguirá lidar com estas respectivas pessoas, com as atribuições delas, inclusive usando uma linguagem própria para cada público. Por exemplo, se este público é composto de pessoas de mais idade, pessoas idosas, evidentemente, na sua apresentação para este público, a linguagem deverá ser uma linguagem tradicional, considerando as especificidades deste público, a simplicidade que este público tem em alguns aspectos. Use uma linguagem mais tradicional. Se o seu público é um público mais jovem, aí você pode sacar de uma linguagem mais moderna, também utilizar de técnicas ou até mesmo de conhecimentos metodológicos modernos. Afinal, este público é um público mais jovem, então você poderá utilizar uma linguagem mais jovem, uma linguagem moderna, inclusive algumas gírias que são pertinentes ao público jovem, logicamente com todo respeito, com muita coerência, mas se você estiver falando com um público jovem, pode utilizar a linguagem jovem. Se o público é misto, então a melhor opção é utilizar uma linguagem tradicional para que não haja um choque cultural com este público-alvo. Então considere como importante na sua apresentação conhecer o público ou as pessoas para quem você irá falar. É possível dosar a mensagem atendendo às diferentes especificidades do público ouvinte, aplicando o seu conteúdo às necessidades de cada faixa etária. Vamos falar da ferramenta do discurso? O orador deve ter total consciência do seu trabalho e precisa saber o que realmente irá falar. Eu repito, e eu chamo a sua atenção para este detalhe. Muito mais do que conhecer o público ouvinte, um orador precisa ter total conhecimento da ferramenta do discurso, também chamada ferramenta do trabalho. A ferramenta do discurso é conhecida como metodologia da retórica. Refere-se ao conteúdo da mensagem que será transmitida na abordagem ao cliente ou ao público-alvo, público ouvinte, seja no ambiente acadêmico, corporativo ou religioso. A mensagem transmitida pelo orador precisa ter uma finalidade e deverá gerar ação e reação no público ouvinte. Por conseguinte, ela necessita ser racional e ter clareza na sua exposição. Não transforme o seu discurso em algo incompreensível. Cuidado, para apresentar um tema do qual você não tenha total domínio.
Isso poderá ser traumático e constrangedor. Procure inteirar-se do assunto que irá expor e torne ele acessível, tendo em vista que o seu objetivo é obter êxito no seu trabalho, na sua apresentação. Por isso, é necessário profundo conhecimento acerca do tema trabalhado. Pensando nisto, é preciso que todo comunicador entenda a diferença entre informação e conhecimento. Isto mesmo, existe uma larga diferença entre informação e conhecimento. A informação transita no ambiente externo ao orador e muitas vezes ela acontece com um simples clique ou até mesmo através daquelas falas que ouvimos e reproduzimos elas automaticamente. Percebeu que muitas vezes falamos sobre algo que ouvimos, que lemos, que estamos, na verdade, reproduzindo, mas não temos total domínio daquilo, exatamente pelo fato de não ter comprovação científica ou teológica. Pense comigo nisto. Se você irá discursar, falar de um determinado assunto, por exemplo, de um texto bíblico que você não domina, que você não tem comprovação teológica sobre algo daquilo que você irá falar, é um grande risco e isto poderá colocar em xeque a sua apresentação e trazer uma certa falha na conexão com o seu público-alvo ou com o seu público ouvinte. Então não discurse sobre algo que você não tenha total domínio, total conhecimento. Não reproduza informações. Vocês se lembram, alguns da minha geração, por exemplo, vão se lembrar que na nossa infância, os nossos pais ou avós reproduziam um discurso, dizendo assim para as crianças: não coma manga, você acabou de tomar leite. Não toma leite, você acabou de comer manga. E muitas vezes perguntávamos: por que eu não posso comer manga? A fala, a argumentação ou discurso feito pelos nossos pais era o seguinte: manga com leite mata. Gente, nunca houve nenhuma comprovação de que alguém morreu, foi levado a óbito, comendo manga e tomando leite, ou vice-versa. Na verdade, os nossos pais reproduziam esta informação daquilo que ouviram. Outros sim, porque tinham um interesse numa educação alimentar, para que a criança não tivesse uma alimentação desenfreada. Então reproduziam esta informação, mas não tinham o domínio dela exatamente por não ter comprovação científica sobre este fato. Eu estou utilizando esse exemplo para que você entenda o grande perigo de um pregador, de um orador, comunicar-se falando sobre algo que ele apenas ouviu, sobre algo que ele apenas está reproduzindo. Diferente da informação, o conhecimento é acumulado aqui dentro, também na mente do orador ou do pregador. É acumulado porque ele é adquirido através de estudos e pesquisas. Então, compreendem a diferença entre informação e conhecimento? Informação transita no ambiente externo. Conhecimento é acumulado aqui dentro. Como é bom ouvir um pregador falar sobre um assunto que ele domina, falar sobre algo que ele transita com segurança, que ele tem comprovação teológica. Eu tenho certeza que é por isto que vocês estão aqui na Academia de Pregadores estudando e adquirindo outros conhecimentos, inclusive conhecimentos teológicos, porque esta deve ser a preocupação do pregador. Falar sobre algo que ele realmente domine e tenha conhecimento. Vamos falar agora sobre o ambiente do discurso
o ambiente do trabalho. É muito significativo para o palestrante, para o vendedor, pregador, apresentador, conhecer um ambiente que irá fazer o seu trabalho. Por exemplo, saber que irá falar no ambiente ao ar livre, que irá falar num ambiente fechado, se é igreja, se é ginásio. Conhecer um ambiente, fazer o reconhecimento de campo ou de ambiente é importante para que você esteja preparado na sua apresentação, fisicamente, psicologicamente e até espiritualmente, por que não? Veja, quando você conhece um ambiente, você se previne, por exemplo, de ferramentas que irá utilizar naquele ambiente. Tem um conhecimento também se será necessário equipamento de som, qual é a estrutura daquele ambiente. Procure estar informado sobre o local onde estará discursando, para que seja feito o uso da ferramenta certa na sua apresentação e haja prevenção, repito, nos aspectos físicos, psicológicos e emocionais. Todo orador precisa considerar esses 3 elementos acima mencionados para que haja sucesso em sua apresentação. Sendo conciso nestas questões ou nesses elementos, em resumo, saiba para quem irá falar, o que irá falar e onde irá fazer a sua apresentação. Eu repito, porque daqui a pouco teremos uma outra aula muito importante. Mas veja, o resumo dos elementos da comunicação é: saiba para quem irá falar, o que irá falar e onde irá fazer a sua apresentação. Fico por aqui, até a próxima aula, se Deus quiser. Grande abraço.